Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Dodoig, a Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho. E hoje nós vamos ver dentro desses milagres a multiplicação dos pães, item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentaristas, ao mesmo tempo que entreteve a verve dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de sondarem seu sentido alegórico. Esses últimos nisso viram aí somente um conto pueril, mas a maioria das pessoas sérias viu nesse relato, embora sob um modo diferente da forma comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um fato material sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação do espírito, a atenção firme dada a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Não há, pois, nada de espantoso que, fascinados pela sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não hajam sentido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, na linguagem figurada, que lhe era habitual, admitindo-se que se haja realmente levado alguns pães, que esses pães bastariam para saciar a multidão. Ao mesmo tempo, dava a estes uma lição: dai-lhes vós mesmos de comer, dizia ele, ensinava-lhes por aí que poderiam também alimentar pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, pôde-se produzir um efeito fisiológico natural muito comum. O prodígio, nesse caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer, a calor aqui hoje, de comer. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado uma alegoria. Essa explicação, aliás, encontra-se confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. O levedo dos fariseus. Item 49. Ora, os seus discípulos, tendo passado para além da água, esqueceram de levar consigo os pães. Jesus lhes disse: tende cuidado em vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Pelo que Jesus lhes, conhecendo, disse: homens de pouca fé, por que conversais entre vós que não trouxestes pães? Não compreendeis ainda e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e quantos deles levastes nos cestos? Como não compreendeis que não era de pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que não lhes disseram para se guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. O pão do céu, item 50. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que não houvera ali outro barco, e que Jesus nele não entrara com os seus discípulos, mas que só os discípulos se foram. E como depois chegaram outros barcos do Tiberíades, junto ao lugar onde o Senhor, depois de dar graças, os nutria com 5 pães, e que conheceram, enfim, que Jesus não estava ali, não mais do que os seus discípulos. Eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum buscar a Jesus. E o tendo encontrado além do mar, lhe disseram: Senhor, quando viesses aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei o pão para comer, e ficastes saciados. Trabalhai para ter não o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus o Pai imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles lhe disseram: que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Eles lhe disseram: que milagre, pois, vos nos fazeis, a fim de que, vendo, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário?
Os nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito. Ele lhe deu para comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao homem. Eles lhe disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse, vós me vistes e não crestes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e estão mortos. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o come não morra. São João, capítulo 6, versículo 22 a 36 e de 47 a 50. No item 51, na primeira passagem, Jesus, lembrando o efeito produzido precedentemente, dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais. De outro modo, a comparação que estabelecera com o levedo dos fariseus fora sem objeto. Não compreendeis ainda, disse ele, e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e que 7 pães bastaram para 4.000 homens. Como não compreendeis que não era do pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus? Essa comparação não tinha nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora bastante extraordinário em si mesmo, para ferir a imaginação dos seus discípulos, que entretanto não pareciam dele se lembrar. É o que ressalta não menos claramente do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual procura fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhar, disse ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão descido do céu, e que dá vida ao mundo. Eu sou, disse ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas essas distinções eram muito sutis para essas naturezas rudes, que compreendiam somente as coisas tangíveis. O maná que alimentara o corpo de seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Aí está o milagre. Se, pois, o fato da multiplicação dos pães ocorresse materialmente como esses mesmos homens, em proveito dos quais se produziu poucos dias antes, foram tão pouco tocados para dizerem a Jesus, que milagre, pois, fazeis a fim de que, vendo, creiamos em vós. Que fazeis de extraordinário? É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, quer dizer, sinais do céu operados sob ordem, como pela varinha de um feiticeiro. O que Jesus fazia era muito simples e não se afastava muito das leis da natureza. Mesmo as curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham bastante corpo para eles. Então, assim, nessa passagem da multiplicação dos pães, está mais do que claro que seria uma parábola, uma comparação com a questão espiritual e não com a questão material. Jesus até poderia plasmar, materializar milhões de pães. Eu não duvido de Jesus em nada, gente. Mas também não acredito que Jesus faria esse pão em circo. Na época que eu era católica, eu já achava assim, que essas situações de multidão em volta de Cristo, esperando pelos milagres, pedindo pelos milagres, eu já achava assim algo que não condizia com a humildade que Jesus pregava. Para que ele vai ficar se exibindo, fazendo atos assim mirabolantes que as pessoas nunca viram antes, para que as pessoas acreditassem nele? Acho desnecessário para um espírito superior. E isso eu já acreditava desde quando eu era católica, nem espírita eu era. Eu falava, eu acho que eles exaltam tanto esse homem, e ele é um homem. Ele vai fazer coisas de homem, mas um homem bom. Que difere Jesus dos outros homens, para mim, na época da católica, é que ele era um homem bom e que a humanidade precisava aprender a ser boa como ele. E não esses círculos, de, nossa, multidões, ele deu comida,
ele fez a água virar vinho. Então, essas coisas assim não entravam na minha cabeça de verdade. E agora, estudando com vocês aqui o livro, que vem explicar um pouco mais detalhado, né? Uma interpretação que é mais coerente. Se um dia aparecer uma explicação ainda mais coerente, por que não? A gente pode transformar os nossos pensamentos sempre, né? Nós estamos evoluindo para isso. Mas hoje, a explicação mais coerente que eu encontrei foi essa, da multiplicação dos pães. E aquela frase, eu sou o pão da vida, né? Por que ele disse, eu sou o pão da vida? Então, o que ele queria multiplicar? Que tipo de pão que ele estava querendo multiplicar? Ele estava querendo que a gente desenvolvesse o nosso lado espiritual. Ele estava repartindo com a gente o conhecimento dele, a fé dele. E é isso que ele espera que a gente continue dividindo, passando para outras pessoas, repartindo esse pão com outros. Dele, quantas, sei lá, gente, não consigo nem falar assim em cálculo, quantas pessoas, quantos povos, sabe, tem uma noção de quem é Jesus, o que ele fez e como a gente pode engatinhar aí, evoluir para chegar a ser, né, esse espírito superior que ele é. Não existe só Jesus no universo, tem vários Jesus no universo, né? Tem vários espíritos da mesma potência que ele, e eles alcançaram essa potência superior devido a essa repartição de pães. À medida que o espírito avança, ele vai passando o que ele avançou, o que ele compreendeu, o que ele aprendeu para outras pessoas. Então, repartir o pão é repartir seu conhecimento, repartir a sua fé, dar às pessoas a esperança do eterno. O pão que é material, feito com farinha, ele mata a fome só na hora. Mas esse pão da vida, que é Jesus, ele mata a nossa fome espiritual para sempre. Nós vamos evoluir a partir do momento que a gente entender que a nossa importância maior é espiritual. Nós vivemos, estamos na matéria, precisamos da matéria, mas para evoluir o fundamental, a essência nossa, que é o espírito. Então Jesus, quando falava por parábolas, ele não podia chegar nas pessoas e impor, simplesmente impor. Olha, acredita em mim que vocês vão se dar bem, vocês vão passar de ano. Ele não podia forçar ninguém a nada, porque ele ia estar infringindo a lei maior que nós temos, que é do livre-arbítrio. Para que você faça boas escolhas, você tem que ter bons conhecimentos. Você tem que desenvolver a sua fé, o seu espiritual. E para isso não adianta ser imposto. Por isso que o Espiritismo fala que não impõe. A religiosidade, a crença, a esperança, a fé. Mas não é que a gente não imponha que não se deve estudar. Eu vou lá quando eu quiser, eu vou assistir uma palestra quando eu posso, quando eu quiser, quando eu tiver vontade, quando eu não tiver nada melhor para fazer. Porque o Espiritismo não obriga mesmo, não tem dogma, não tem ritual. O dogma é aquela coisa, né, que tem que estar lá todo domingo, toda quarta-feira. Não, eu vou quando eu quiser, porque o Espiritismo não me obriga. Nós não temos obrigações, de fato. O Espiritismo ele é aberto, né? Ele deixa para você usar o seu livre-arbítrio, porque ele é baseado em Jesus. Jesus não obrigava ninguém a nada. Jesus indicava o caminho e falava, ó, se você quiser, bora, né? Me siga. Se você não quiser, tudo bem, eu vou entender que você não está no seu tempo. Só que cada um ganha aquilo que faz, né? Você vai ter o seu merecimento, você vai ter o seu retorno. Se é coisa boa, boa coisa vai vir para você. Se você faz coisas ruins vão vir para você. A multiplicação dos pães é você, a partir do momento que você tem um certo conhecimento, uma certa fé, você dividir com aquele que não tem. Isso não é impor. Isso é você passar o seu conhecimento, passar a sua fé. O outro vai decidir se quer ou não. E geralmente, quem está passando por situações de problema, de dor, de sofrimento, quer. Porque se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, em algum momento, esse pão vai saciar a fome de alguém.
Mas você precisa entender que esse pão é para a vida toda, eterno. Não é o pão material. O pão material feito de farinha e ovos, sei lá o que mais que vai numa receita de pão, esse daí ele vai matar a fome só na hora. Para Jesus, né? Nós não estamos falando da Patrícia, nós estamos falando de Jesus, um ser supremo como ele. Até os pães feito de farinha, eu não duvido que ele seja capaz de fazer para milhões de pessoas, plasmando esse pão. Eu não duvido, de Jesus eu não duvido nada, nele eu confio totalmente. Só que, para quê? Para matar a fome só na hora? Faz sentido isso para você? Porque para mim não faz. Só para mostrar que ele é capaz, que é para acreditar nele porque ele faz mágica, que ele faz milagre? E a humildade de Jesus, onde vai parar? Então não faz sentido. A nossa própria coerência, a nossa consciência já diz que, opa, tem alguma coisa de errado aí, né? Por que ele vai fazer uma aparição dessa, né? Um espetáculo desse, para que as pessoas acreditem? Eu vi dentro de casa espírita a pessoa misturando, é que nem eu já falei, né? Eu acredito que até foi do último encontro nosso. O espiritismo, ele vai ser a base para outras religiões. Então, outras religiões vão procurar lá nas escrituras feitas pelos espíritos, através de Allan Kardec, de como que funciona essa comunicação com o campo espiritual, como que é o nosso desenvolvimento espiritual, né? As causas dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, tudo o que tem sobre a nossa vida espiritual, as obras do Kardec, pelo menos nesse momento que nós estamos, nessa fase que nós estamos, elas respondem bem. E as religiões espiritualistas, principalmente, elas não têm essa base. Então, muita coisa que elas trabalham com o espírito, elas trabalham com desobsessão, elas trabalham para a evolução, para a melhora daquela pessoa que vai procurar os seus centros, porém elas não têm uma base. Então, elas buscando a base kardeciana, que é da espiritualidade, não é do Kardec, ele só escreveu, faz todo sentido. Precisa de ciência, filosofia e religião para você montar uma religiosidade firme, num propósito de conhecimento. Então faz sentido religiões que não têm isso buscar onde tem. O que não faz sentido é a gente ter a base, saber que não precisa de rito e começar a colocar rito dentro do espiritismo. Saber que não tem dogma e começar a criar dogmas dentro do espiritismo. Saber que a gente já não tem necessidade mais desses espetáculos, né? Que muitas vezes as religiões propõem para poder atrair pessoas, e a gente começar a criar espetáculos. Então, Jesus, o nosso mestre, não criava espetáculos. Por que nós vamos criar? É para a gente seguir Jesus. Quando fala em espiritismo, nós estamos falando da terceira revelação, aquela que vem ajudar a compreender os passos de Cristo. Eu não gosto de debater com ninguém a respeito de religião. De jeito nenhum, porque cada qual entende do seu jeito e quer entender aquilo para se fortificar diante da fé que está construindo. Aí chega a Patrícia lá e fala, não, o que você acredita não é verdade. O que eu acredito é verdade. Pô, eu estou destruindo aquilo que a pessoa está construindo com tijolinho ali todo dia, né? Já pensou? Todo dia a pessoa coloca um tijolinho lá, cimento, tijolo, cimento. Aí vem uma tempestade, derruba aquele tijolaiada danada e a pessoa começa a ter que começar do zero de novo. A religião é assim. Você está construindo a sua fé. Não importa que caminho que você está escolhendo para ter fé. Mas a minha crença espírita acredita fielmente no que eu acabei de ler. Jesus não precisava de espetáculo. E é contra a humildade dele. Jesus não precisava ficar se aparecendo para fazer propaganda de como obter fé. Ele dizia o seguinte: aquele que acreditar em mim vai saciar sua fome. Mas aquele que acredita em Jesus é aquele que está usando o seu livre-arbítrio. Ou eu acredito,
Ou eu não acredito. Eu tô vendo o que ele tá fazendo, eu tô vendo o que ele tá falando, eu tô gostando. Me parece ser coerente, me parece ser o caminho, então eu vou seguir. Meu livre-arbítrio vai determinar se eu vou seguir Jesus ou não. Eu não vou porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu não vou seguir Jesus porque está escrito numa Bíblia, porque está escrito por fulano, beltrano ou ciclano, porque alguém tem razão. Não, eu vou seguir pela coerência, pelas coisas que me contam, através do que escreveram homens, porque tanto faz a Bíblia original, que a católica dominou como sendo o seu livro sagrado, que outras religiões, através do protestantismo, foram sendo criadas e pegando a Bíblia e fazendo uma renovação na Bíblia, com outras interpretações humanas. Ou eu vou pegar o livro, este livro aqui, ele está sendo baseado nas obras do Kardec. Está sendo um copia e cola das obras do Kardec. Nós vimos Revista Espírita, agora nós estamos vendo a Gênese. E os livros do Kardec, não foi homem que escreveu por suas ideias. Foi um homem que arrumou as ideias. Arrumou, que eu falo assim, né? Catalogou as ideias que vieram do plano espiritual através de médiuns. E um trabalho extremamente sério e provado de que não era um médium que morava numa esquina com a outra esquina que escreveram a mesma coisa, mas sim médiuns que estavam em países diferentes, bem distantes, que não se conheciam, e a comunicação praticamente idêntica. Caiu no colo do Kardec e falou: nossa, aquela pergunta que eu dei veio de vários lugares, praticamente a mesma resposta. Como que pode, se esses médiuns nem se conheciam? Então, existe espíritos por trás desse médium. E ele já tinha comprovado a questão dos médiuns através das mesas girantes e todo o estudo de ímã, eu esqueci o nome agora, não é materialização. Tem um efeito, né, a respeito da magnetização. Magnetização. Então, Allan Kardec estudou tanto, que ele era um professor, ele era formado, e ele buscava na física respostas para o lado espiritual que ele não conseguia encontrar. Ele falava: não, se não tem explicação na matéria, isso aqui só pode ser espiritual. E através desses estudos ele foi buscando médiuns de diversos lugares para poder fazer as perguntas, e as respostas vinham praticamente iguais, não tinham que questionar. Então todas as obras que nós temos, mesmo a própria Bíblia, ela foi intuída aos homens que escreveram? Foi. Lógico que foi. É um código de ética e moral maior que nós temos, é a Bíblia. Seja ela original, seja ela reformulada, revisada, reinterpretada, mas tem uma intuição, tem algo espiritual, lógico que tem, né? Mas cada religião pega a sua Bíblia, faz a sua interpretação, coloca para o seu povo ali, as pessoas que frequentam do seu modo, que viram um código de ética e de conduta daquele jeito que eles querem. Tem igreja que você vai lá, não pode mutilar o corpo, as pessoas não tiram nem o pelo debaixo do braço, porque na interpretação deles, se eu passar o Presto Barba embaixo do meu braço, eu estou mutilando meu corpo. Não corta cabelo, não pinta cabelo, porque tudo isso é mutilar corpo. Tem outras que é do mesmo quase do mesmo segmento, porém tem que andar de saia comprida. Tem outras que é praticamente no mesmo segmento, tem que colocar um véu na cabeça. Então, interpretações do mesmo local, feitas diferente, e as condutas dessas pessoas, a conduta moral e ética vai ser de um pouquinho diferente uma da outra. Tá errado? Não tá. Mas é cada um com seu grau de evolução, cada um com seu conhecimento e buscando se saciar. E a gente fica saciado quando a gente realmente tem fé. E essa é para o resto da vida, é eterno. Então ninguém vai tirar isso da gente. Aquilo que saciar a tua alma, ninguém tira. Por isso que não dá para conversar, debater religião. Porque se eu estou saciada na minha fé, eu não vou aceitar que ninguém me tire o pão da minha boca. Não é isso? Você está se alimentando desse pão. Você aceita que tire da sua boca? Eu não aceito que tire da minha. Então eu respeito o pão que cada um
Tem. Todos têm um nome, Jesus. Todos que andam sob a luz de Jesus são cristãos. Então, eu já conversei com o evangélico que fala assim, agora hoje em dia virou moda, todo mundo é cristão, mas cristãos somos só nós. Os evangélicos, né? Daquela, como é que fala? Daquela linha ali deles. Eu me senti desrespeitada e eu calei. Falei, não é assim. Cristão é qualquer um que queira, não é nem que segue, mas que queira seguir Cristo, porque não é fácil seguir Cristo, não é fácil agir como Ele. Bate na tua face, aí você pega e olha para a pessoa e fala assim, não vou revidar, vou mostrar o outro lado que essa pessoa não conhece. Então, querer seguir Cristo já não é fácil, que dirá seguir. Ninguém está apto a seguir Cristo ainda, nós estamos tentando. E a maior caridade que nós temos é o entendimento. Então eu preciso entender. A pessoa acredita que só ele é cristão. Então tá bom, fica aí acreditando que é só você. Mas todos, e não é modismo, todos que tentam seguir Cristo são cristãos. Não tem, eu vejo às vezes assim, em Face, Instagram, alguns grupos espíritas, tá lá, espírita cristã. Não precisa escrever isso. Para quê? Porque se eu sou espírita, eu sigo Cristo. Agora, se eu sou espiritualista, aí sim, eu posso seguir Buda, eu posso seguir, sei lá, qualquer outro ser supremo dentro daquela doutrina deles ali, que eu não entendo, então não adianta eu falar que eu vou falar besteira. Mas o espírita, todos os espíritas são cristãos. Agora, nem todo espiritualista é. Aí é que tá. Nós temos que colocar bem isso na cabeça. O pão, cada um recebe de uma forma, digere de uma forma, se sustenta de uma forma. Cada um. Mesmo dentro da própria doutrina que você está. Cada um recebe de uma forma, digere de uma forma, mantém aquele pão de uma forma. Tem pessoas que vão no centro espírita, assistem uma palestra, sai de lá, belezinha. Tem gente que vai lá e assiste uma palestra, toma passe, faz atendimento fraterno, faz uma cirurgia espiritual e continua reclamando da vida. O pão que ela está recebendo é o mesmo que o outro, que saiu bem. Mas cabe a cada um de nós como que nós vamos digerir esse pão. E principalmente como é que nós vamos passar ele adiante. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui na multiplicação dos pães. A partir do momento que você aprende, que você internaliza, que você acredita, que você quer seguir, repasse. Uma pessoa, só Jesus, quantos ele já abraçou? Foi só essa multidão aqui desse dia. Ele abraça até hoje. Todos nós que falamos de Cristo estamos sendo abraçados por ele. Estamos sendo saciados através desse pão. Imagina se cada um de nós começar a falar e fazer de acordo com a vontade de Cristo. Esse pão que ele já deu para nós, que está chegando até a nossa mesa. Agora está na hora da gente começar a repassar. O que eu venho fazer nos vídeos é isso. Eu venho estudar o pão para mim, eu venho me alimentar. E graças a Deus eu estou me alimentando. Tem coisas que eu posto no Face hoje, assim, que eu sou viciada mesmo em Facebook. Eu fico o dia inteiro lá brincando com meus amigos. E aí tem várias postagens assim que antigamente eu postava porque eu era, né? Era a minha descrição aquela postagem. Bonitinha, estressadinha, né? Hoje eu olho essas postagens assim, eu coloco e aí eu escrevo em cima. Falo, antigamente eu era, agora eu tô mudando. Eu tô ficando melhorzinha. Gente, isso dá uma alegria pro coração da gente, de saber que coisas que você acreditava ser, hoje você já não é mais daquela forma. Ainda tem muito por fazer, mas já tô entrando no caminho, já tô começando a me alimentar. E um pouco do que eu me alimento, eu já tô começando a repassar, tentando alimentar outros. Quando eu vejo no YouTube, no TikTok, que é onde eu mais tenho retorno, é lá, né? Tanto no TikTok como no YouTube. Quando eu vejo lá uma pessoa falando assim, essa mensagem chegou na hora certa, obrigada. Nossa, a mensagem que você escreveu aí ou falou me fez bem. É o pão que
está sendo passado, saciando fome de outros. E isso não é legal? E isso não dá uma alegria pra gente? E isso não sustenta o nosso espírito? Fala a verdade. Isso que sustenta o nosso espírito. A alegria de servir, a alegria de você servir para alguma coisa. Uma pessoa chegar em você e falar obrigado não é para mexer com a tua vaidade. Esquece vaidade, isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Alguém falar para você obrigado ou não falar obrigado, tanto faz. Você está fazendo a sua parte. Mas alguém falar obrigado porque ela se sentiu bem. A alegria não é porque você fez alguma coisa por alguém. A alegria é porque tem alguém feliz, tem alguém melhor, tem alguém que foi tocado, tem alguém que aprendeu. E o que é melhor nisso tudo? Você serviu de ponte. Olha que glória. Você não prejudicou ninguém. Pelo contrário, você fez o bem. E fazer o bem dá uma alegria tremenda. Mas, entendo, não é vaidade. Não é se sentir a bambambam, não. É achar que dentro da sua humildade, do seu pouco que você sabe, outra Patrícia da vida aí que fizer que nem eu faço aqui, gagueja na hora de ler, tem palavra difícil que não sabe o significado, fica penando, tem cachorro que anda em volta, atrapalhando no meio da filmagem, tem porta que bate, Mercado Livre, acontece de tudo comigo na hora que eu tô fazendo leitura, mas eu tô aqui todo dia, e eu tô aqui desde 2023. Já vai fazer, já fez 2 anos que eu tô aqui sentada, ficando em torno de 4 horas por dia fazendo vídeo. 4 canais. Um tá engatinhando agora, né? Agora já tem 5 inscritos lá, eu tô feliz. Eu tô começando a ficar feliz. Né? A inscrição não significa nada. Às vezes a pessoa inscreve e nunca mais volta lá para assistir um vídeo. Mas me deixa contente pelo fato de que, das coisas que eles falam que eu não entendo se é verdade também, né? Dizem que se não faz a inscrição no canal, o YouTube entende que não é relevante e até apaga o canal. Eu não sei se é verdade. Eu não quero que ele apague. Então, eu vendo gente se inscrever lá no canal, eu fico imaginando que o YouTube não vai mexer comigo. E depois que você coloca um vídeo na internet e tem a certeza de que ele não vai ser apagado, você tem certeza que o teu trabalho, ele pode se propagar. O meu receio com a internet é só isso, eu colocar as coisas lá e de repente a gente não tem como saber. Eu não sei nem quantos vídeos eu tenho mais nos canais. Eu não sei mais, né, como controlar isso. Aí de repente, poxa, a pessoa começa a estudar um livro lá, aí tem um vídeo que não assistiram pouco, 2, 3 pessoas, aí o YouTube entende que ninguém quis, tira. Pô, mas faz parte de uma série, né, que pertence a um livro, aí a pessoa vai ficar sem aquela parte. É essa a preocupação que eu tenho quando eu estou propagando e o YouTube ou qualquer outra plataforma eles queiram tirar. Eu não sei se isso é possível, mas já disseram para mim que é. Se não tiver curtida, compartilhamento, né, eles veem que não é relevante, eles tiram do ar. Eu achei que quando eu fiz, que não, que quando a gente faz fica lá gravado, né? E ninguém mexe. Mas no meu Face mesmo tem coisas que eu posto e eu vejo que eles tiraram, eles bloqueiam. Então, internet é assim, quando você coloca, seria legal a pessoa tá comigo todo dia, né? Pra não perder nenhum capítulo da nossa novela. E a nossa novela, ela é muito, muito importante, gente. Eu não posso ficar falando muito não, senão eu me emociono. Porque assim, eu tô conseguindo desvendar. Eu vim da católica, eu amo a católica, eu sou grata à católica, é uma base que eu tenho, tudo bem. Mas eu tô conseguindo, através desses estudos, desvendar uma série de coisas que pra mim eram enigmas, eram fantasia, eram coisas que atrapalhavam pela católica, a visão da católica, me atrapalhavam a ter fé. Ao contrário, né, que o que eles passavam dentro daquela religião era pra gente ter fé, pra gente movimentar nossa fé. Mas o que eu via através dos estudos da católica eram coisas assim, não faz sentido pra mim. E aí a minha fé ficou estagnada ali por, né, quase 16 anos, porque não conta, né, de berço, mas eu fiquei até os 16 anos dentro dessa igreja. E sempre desacreditando das coisas que eu lia ou ouvia.
Eu não estou desmerecendo religião, não, porque tem gente que vê, ouve, se sente bem, se sente feliz e tá válido, é o pão que ela tá recebendo ali. Mas eu queria coisas mais, como eu sou Santo Tomé, eu queria coisa mais palpável, e o espírito não é palpável. E aí vem esses estudos, e não é que eles provam na matéria, no tocar, mas eles provam através da coerência, da lógica, da nossa consciência, do nosso crivo da razão. E isso é um conhecimento que ninguém nunca mais vai tirar. Você pode até encontrar outras respostas, você pode encontrar coisas assim, talvez até mais minucioso do que está aqui, sim. Mas dificilmente alguém vai mudar a sua ideia depois que você ler, depois que você entender dessa forma. Porque não é à toa que Jesus disse, ele não veio para destruir a lei, e que depois viria ainda o Consolador prometido. E esse Consolador certamente é o Espiritismo. E por que ele é o Consolador? Já começa que você não acredita em morte. Não é maravilhoso isso? Saber que a vida é eterna? E isso não coincide com as palavras de Cristo? A gente não está seguindo Cristo quando se fala em vida eterna? Porque ele mostrou de todas as formas, olha, não tem morte, gente. É morte física. Vocês estão no físico, precisa do físico, mas daqui a pouco vocês estão partindo e voltando para o campo espiritual, que é onde é a sua vida eterna. Aqui são experiências, são provas, expiações nesse planeta. No outro planeta vai ser um planeta mais feliz, o outro é regenerado, o outro planeta é puro. Cada planeta está lá com a sua energia ligada aos espíritos e a sua evolução. Isso não consola a gente, isso não fortifica a nossa fé. Saber que nós temos vida eterna. Eu vejo assim, tão triste quando algumas pessoas morrem, de amigos, familiares de amigos meus, e aí os meus amigos ficam arrasados, aqueles que não são espíritas. E quando o cara é espírita, ele quer fazer uma cerimônia rápida, não quer, né, aquele glamour todo de velório, de flor, de vela, nada disso. É algo simples, enterra o seu parente, algo calmo, sai dali, se for hora de almoçar, vai almoçar normal, não vai ficar naquela, eu tô sem fome, eu não quero comer, tô nervosa, eu tô triste. Não, tá triste, lógico que tá. O espírito, ele tem sentimento como qualquer outro, mas ele tem o consolo de saber de que aquela pessoa é só o corpo que morreu, que o espírito tá vivo. O espírito tá mais vivo do que nós, tá mais esperto do que nós, porque nós estamos trancados na carne, ele já se livrou. Para ele é uma maravilha se livrar do corpo. Não é que a gente tem que se matar, porque aí o espírita também não acha que esse é o caminho. A gente precisa da encarnação, a gente precisa estar na carne. Mas que é uma alegria quando a gente sai da carne e volta a ficar livre, isso sem dúvida nenhuma. Mas naturalmente, forçado não. Forçado vai conhecer o umbral, o Vale dos Suicidas, que são lugares horríveis. Então assim, na questão dessa multiplicação dos pães, a gente consegue entender exatamente o que Jesus fez. Não é nenhuma coisa alegórica, assim, extraordinária, milagre, não. Ele só quis dizer o seguinte, tudo que eu tô falando aqui, vocês podem ir repassando, isso daí vai matar a fome de muita gente em questão espiritual. Ou seja, você vai consolar muitas pessoas, você vai desenvolver a fé em muitas pessoas. Porque o que eu falo é o que meu Pai, Deus, e ele, que era um ser supremo, um ser evoluído, ele tinha mais contato ainda com essa questão da divindade. Ele falava, é o que Deus quer de todos nós. Eu estou aqui como um menino de recado. Aproveita os recados que eu estou mandando, porque veio direto de Deus. E a gente acredita fielmente que por ser um espírito puro, bom, Jesus possa ter mais conhecimentos a respeito de Deus, lógico, do que nós. Então, como não aceitar as coisas que ele fala, se realmente ele tem essa ligação mais próxima com Deus? E à medida que o espírito vai evoluindo, a gente percebe que realmente ele tem essa ligação com Deus mais forte, mais estreita. Alguns padres, alguns, né, franciscanos, budistas, algumas pessoas religiosas, não importa a religião, que se doam mesmo para a religião, que se dedicam à religião o tempo todo, não é que é um homem santo, mas se realmente no coração dele é uma dedicação voltada para a sua religião, para a sua bondade, para a sua vontade de estar com Deus, eles se tornam de fato espíritos assim mais respeitáveis moralmente.
E com isso, vocês acham que eles não estão alcançando um pouco mais Deus? Não é que a gente tem que fazer curso para ser santo, mas a gente tem que se ligar com Deus. E a única forma que a gente tem para se ligar com Deus, que é concreta, que nós conseguimos saber, ver, escutar, né, interpretar, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.